o sacerdócio hoje à luz do Papa Francisco. O que este Papa tem feito com que os padres, nós, sacerdotes, mudássemos o nosso estilo de vida, mudássemos a nossa maneira de ver as coisas? Tem acontecido essas mudanças? Não tem acontecido essas mudanças? Que choque o Papa Francisco tem realizado em nós? Hoje queremos dar um grande abraço e rezar por todos os sacerdotes no mundo inteiro. Hoje nós estamos celebrando São João Maria Vianney, estamos celebrando o dia do pároco, o dia do padre, e com muita alegria eu quero abraçar você, meu irmão no sacerdócio, rezar por você, pedir também que você reze por nós, pela nossa missão, para que possamos ser cada vez mais sacerdotes segundo o coração de Jesus. E é este sacerdócio que o Papa Francisco tem falado tanto para nós sairmos, como já falamos no primeiro bloco, sairmos e termos cheiro das ovelhas, sairmos, estarmos em estado constante de missão. Mas agora, nesse segundo bloco, a gente vai contar com a participação de você, que está pelas redes sociais. A Aline aqui já tem várias perguntas já, né, Aline? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Então, você pode já fazer, Aline. Padre, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu quero dizer que muitos internautas estão parabenizando o senhor, o Padre Márcio, o Padre Reinaldo pelo Dia do Padre. Muito obrigado. Estão muito contentes com a participação deles no programa, todos os padres da Canção Nova e com a apresentação do senhor aqui no programa. Deixar registrado aqui a Maria Calastro, Maria do Carmo, a Rose, a Graça, a Socorro, muitos internautas. Ótimo, muito obrigado. Um beijo para vocês. E a primeira pergunta é do Paulo Ricardo Silva, através do Facebook, e nos perguntou: o que o Papa Francisco mais tem agregado aos sacerdotes e à Igreja? O que o Papa Francisco tem mais agregado ao sacerdócio e à Igreja? Comece com o Padre Reinaldo. Uma que o Papa ele está fazendo um sentido qual? Destrinchando a teologia para o concreto. Acho que a maior contribuição que ele está fazendo isso hoje. Alguns papas deram os fundamentos e vão continuar dando. Não é que o Papa Francisco não dá nenhum fundamento, ele dá. Mas muita coisa já foi falada e ele não é contra aquilo que falou. Então, ele pega aquilo que já foi falado, aquilo que ele sabe que existe na igreja e vai falar assim, estamos em um tempo de viver concretamente. Então, é isso que o Papa está chamando os padres, a igreja no seu todo também, para dizer assim, tá, o evangelho está em suas mãos, a doutrina já está. Então, vamos viver. Ele está chamando para a vivência. E a vivência é o quê? Com a vida. É isso que o Papa está despertando na igreja toda, nos padres, nos bispos, para quê? Para viver aquilo que já sabe. Ótimo. Padre Márcio, completando essa fala do Padre Reinaldo, e nós, padres, o que nós temos que fazer diante daquilo que o Papa Francisco tem exortado a igreja, falado para a igreja? O que nós, concretamente, devemos fazer, nós padres, devemos fazer? Sim. Só pegando o gancho, então, que o padre mencionou, né? É a questão da prática. E se a gente olhar para a história, né, principalmente esses últimos pontificados, a gente vai verificar como é bela a nossa igreja, como é bela a caminhada que nós estamos fazendo. Né? O Papa João Paulo II, que é claro, o grande Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? O Papa peregrino, missionário, o Papa das famílias, o Papa da paz. Ele veio a falecer, entrou o Papa Bento XVI, mais teólogo, mais recatado, mais na dele, mas não deixa de ter o seu valor. E, assim, parece que depois que ele saiu, tem se voltado mais ainda a olhar para ele, pelo menos da minha parte, o quanto eu tenho consultado os escritos, né, do Papa Emérito Bento XVI. Então, ele tem o seu valor, ele tem a sua teologia, ele tem também um bonito testemunho, né, dizer assim, olha, até aqui eu consegui levar, daqui para frente outro vai tomar conta. E o nosso querido Papa Francisco, que traz essa prática. Né? Então, muitos, né, até brincavam, né? Aquilo que eu não entendia, né, no Papa Bento XVI, agora eu consigo entender mais em Francisco. Então, essa questão prática mesmo que
que o Papa Francisco, eu diria assim, essa pastoral, né? Precisamos da teologia, precisamos sentar para estudar, precisamos ler os livros e precisamos sair também. Então, a grande contribuição que eu vejo que o Papa Francisco agrega realmente é essa. Agora é preciso sair, é preciso ir ao encontro das pessoas. O Papa Francisco tem batido muito na questão das obras de misericórdia, que diz disso. Nós precisamos, enquanto sacerdotes, enquanto povo de Deus, ir. E nas últimas visitas que ele fez, e agora, né, no Equador, no Paraguai, na Bolívia, né, parece que não estava programado, mas ele fez questão de ir no presídio, fez questão de visitar os enfermos, ir no hospital. Então, ele tem mostrado isso. E eu vejo assim que é uma grande provocação realmente que o Papa quer fazer em nós sacerdotes primeiro e depois no povo de Deus. É porque realmente, se nós somos tocados, para quem nós pregamos? Para mais 100, para mais 200, para mais 1000? Quantas outras pessoas serão tocadas também pela nossa palavra, pelo nosso testemunho? Então, assim, aquilo que o Papa Francisco agrega, eu vejo que é isso, né? Essa teologia mais prática, não negando aquilo que o Papa Bento XVI deixou, aquilo que também João Paulo II deixou e os outros papas, mas é essa questão prática. Nós aprendemos, nós sabemos de tudo isso, tá, beleza, mas agora, né, vamos tirar da gaveta e, né, vamos colocar aí à disposição. Vamos arregaçar as mangas. Exatamente. E vamos trabalhar. Né? O que os discípulos fizeram. Os discípulos estavam com Jesus, de repente Jesus morre, ressuscita, Jesus sobe aos céus e fala para eles: agora é com vocês, ide. Muito bem, muito obrigado, padres. Aline. A próxima participação é da Nádia Rodrigues. Ela pergunta: o que os senhores pensam dos padres que não usam roupas próprias de sacerdotes em ocasiões civis, nem sequer o clésima? É certo ou errado? Padre Reinaldo, o que o senhor acha, Padre Reinaldo? Sei que o senhor está aí todo elegante, tudo. O que o senhor acha sobre a vestimenta clerical? Dizer que é certo ou errado é um pouco complicado, porque todos os padres de congregação, religiosos e diocesanos sabem que todo mundo tem uma identidade, todos os padres têm uma identidade, e para que essa identidade se torne visível, precisa ter um sinal. E qual é o sinal do padre? O clésima, a batina, que ainda é válida, não saiu de moda, mas alguns escolhem e preferem não usar, eu acho que por causa de querer se identificar com o povo, alguma coisa assim. Não sei o que é que esses padres que não usam, não condeno, não estou aqui para condenar ninguém. É padre e ele precisa ser padre aonde ele for, mas hoje no mundo que nós estamos vivendo, o visível, ele é importante. A pessoa se identifica, aquele ali é padre, aquele ali é seminarista, ou às vezes confunde o seminarista que está de roupa de padre também, chama de padre, porque todo mundo olha para uma pessoa sem clésima, sem batina, não vai ter atenção de ser padre, mas o sinal atrai, o sinal mostra respeito também, de dizer assim, alguém que vê um padre de batina, um padre de clésima, nosso povo, ele gosta de sinal, ele vai ao encontro, beija a mão, ô padre, estou rezando para o Senhor, eu vejo a sua missa, mas se eu passar no meio do povo sem clésima, o povo não vai nem saber que eu sou padre, porque somos novos também, padres novos, e na testa do padre não tem escrito que ele é padre, mas o povo gosta de sinal, o povo gosta de ver sinal. Ótimo. O senhor tocou num assunto que eu vou conversar com o Padre Márcio agora, que hoje nós vivemos uma crise das referências. Infelizmente, existem várias ideologias que fazem cair as referências. O pai de família, o pai herói não existe mais, e inúmeras outras referências. Eu olho para aquela pessoa e eu quero ser igual àquela pessoa. Ou um jovem que olha para um padre e fala, não, eu quero ser como aquele padre. Uma criança que fala, eu olho para o meu pai, eu quero ser como meu pai.
mas nós estamos entrando hoje numa crise de referência por causa de inúmeros outros fatores que isso aqui já daria um outro programa. O individualismo e entre outras coisas. O clégima ou a vestimenta clerical ajudaria esta crise da referência, pelo menos na pessoa do padre, cair? Eu acredito que sim, porque o padre é identificado, onde quer que ele esteja, ele é esse sinal. E ajuda a ser essa referência realmente. Se o mundo hoje, né, podemos dizer, anda meio perdido, anda meio sem esperança, cai nesse individualismo, cai nessa busca desenfreada pelo prazer, não consigo ter referência na área política, na área social, em tantas outras áreas, o padre, pelo menos, ou aqueles que se comportam, aqueles que estão dentro da igreja, portando esse sinal, e é claro, não só portar, né, já dizia o ditado também, né, que o hábito não faz o monge, né, o monge. Então, assim, mas é preciso... diz do que ele é, né? Mas diz daquilo que ele é, e também compromete o padre, né, a vivenciar aquilo que ele está portando. Então, com certeza, a veste é esse sinal e ajudaria, e ajuda, pelo menos é essa experiência que eu faço, né? Quando estou rodando aqui pela chácara, quando estou lá na cidade, quando faço uma viagem, é uma referência. As pessoas passam, olham, observam. Quem sabe, a gente não sabe, né, até que ponto o sinal pode alcançar as pessoas, pode dizer assim, puxa vida, está um padre passando ali, eu preciso buscar a igreja, eu preciso buscar a Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso estar mais com a minha família, porque se hoje o mundo tem perdido a referência e nós, como sacerdotes, pregamos a respeito do amor de Deus, a respeito da família, então onde quer que nós passarmos, que nós sejamos essa referência. Né? Está ali alguém que prega a respeito da família, está ali alguém que defende a vida, está ali alguém que é solidário. Então, que o sinal realmente possa ajudar as pessoas e possa nos ajudar a nos comportar como tal. Né? Então, que realmente os sinais que nós portamos possa dizer isso e possa ajudar as pessoas a dizer assim, opa, eu preciso caminhar melhor, eu preciso andar na honestidade, eu preciso viver a verdade. Então, com certeza, a veste ajuda sim. Podemos dizer assim, é o nosso macacão de trabalho, né? E o padre é padre em todo lugar, né? Não tem como, mesmo que tire, tem que ser padre, tem que ser testemunha. Muito bem. Quem que foi, Aline? Me repete o nome, por favor. Nádia Rodrigues. Nádia Rodrigues. Só para deixar claro, e aí entramos aqui num assunto, porque a veste clerical, ela não é um uniforme. Por exemplo, quando você vai no hospital, você vê o médico, você sabe, aquele é médico, ele é enfermeiro, mas fora do hospital, ele está sem o uniforme dele. Mas nós não usamos uniforme. O padre, ele não usa uniforme, o padre usa um hábito, ou seja, ele veste aquilo que ele é. Então, a vestimenta diz daquilo que o padre é. Não é apenas um uniforme ou qualquer coisa que diz assim, é o meu crachá. Não, não é meu crachá, é o meu hábito, aquilo que eu sou. Aline. Agora quem nos escreveu foi a Rosiane Carneiro, através do Facebook. Como nós, leigos, podemos ajudar os padres a viver a alegria do Evangelho segundo a compreensão do Papa Francisco? Que boa pergunta, Rosiane. Padre Reinaldo, como eles, o povo de Deus, pode nos ajudar a viver a alegria do Evangelho? Em primeiro lugar, o fiel não pode deixar o padre só. Não pode deixar o padre cair no seu individualismo e na solidão. Claro, vai ter a solidão própria do sacerdote, que é mais profundo no coração dele, mas enquanto de vivência, o povo precisa tirar o padre para fora da casa, o povo precisa ajudar o padre a sair fora do escritório, para quê? Para levar o padre à vivência. O povo precisa ser o primeiro a motivar o padre à missão. Como? Primeiro, abraçar a missão do padre.
não criticar o padre, mas buscar entender o padre, rezar pelo padre, amar o padre, acolher, porque o padre deixa uma família e entregue a outra família. A qual família? Do povo de Deus. Então, o povo de Deus precisa cuidar do padre. Como é que o padre vai viver o sacerdócio na plenitude? Com a ajuda do povo. Porque o padre sem o povo não tem sentido. O padre só é padre por causa do povo. Então, o povo precisa ser o primeiro motivador do sacerdote. Como? Em primeiro lugar, ame o seu sacerdote do jeito que ele é. Ele tem os seus limites, tem suas fraquezas, tem seus pecados. Não pare nisso, mas chame o padre para a missão. Tira o padre do comodismo. Muito obrigado. Tem uma contribuição aqui, ó, Sim, Padre Márcio. de uma fiel do nosso que acompanha as nossas pregações e dá um incentivo aqui para nós padres, ó. A Neuza Maria de Almeida Silva. Depois que comecei a assistir as pregações dos padres da Canção Nova, melhorei muito na minha vida espiritual. Muito obrigada. Que A Neuza. maravilha. Obrigado, Neuza Neuza. Maria. Deus abençoe você, Neuza. Tá aí. Uma motivação para nós é justamente também o povo reconhecer quando a coisa é feita bem e também reconhecer, como o padre Reinaldo bem disse, quando o padre está fechado, está indo no mundo dele, também fala, padre, nós precisamos do Senhor. Nós amamos o Senhor e precisamos do Senhor. Muitas vezes o padre pode até não deixar você entrar na vida dele, mas eu vou dizer, da mesma forma que o padre tem direito de entrar no coração dos fiéis, os fiéis têm direito de entrar no coração do padre. Só precisa saber como. Você não vai invadir, você vai pedir permissão e com o amor você vai entrar no coração do padre e tirar o padre do individualismo dele e motivar o padre àquilo que ele está fazendo bem. Obrigado, Neuza. Aline. A Valéria, de Ji-Paraná, em Rondônia, gostaria de saber qual é a diferença de um padre carismático e um padre tradicional. E aproveitando a pergunta, a Maria José Freitas pergunta qual é a diferença do padre religioso e o diocesano. Ótimo. Uma para cada um. Padre Márcio. O padre carismático E o padre tradicional. E o padre tradicional. Que diferença, Padre Márcio? Que bacana, que beleza. Bom, o termo, né, ele não é muito legal, né, usar essa Pejorativo, palavra, né? Porque todo padre, na verdade, todo padre ele é carismático, né? E todo padre precisa ser tradicional. Nós somos padres carismáticos tradicionais ou tradicionais carismáticos. Por quê? Em que sentido, meus irmãos? Porque o padre precisa ser tradicional porque precisa seguir a tradição da igreja, precisa seguir a Sagrada Escritura, precisa seguir a doutrina da igreja, né? Então, a gente não foge disso aqui, né? Tanto os padres que pendem talvez mais para a realidade de família, mais para a realidade de cuidar de pessoas que têm dificuldade com a drogadição, mas todos nós devemos obedecer à tradição e seguir a tradição da igreja. Agora, é claro, aí eu vou entender a pergunta, né, que ela fez do carismático, é que bebe da renovação carismática católica, né, da espiritualidade. Aí sim, realmente, aí tem padres que bebem então da espiritualidade focolare, da espiritualidade salesiana, e tem os padres que bebem da realidade da renovação carismática católica, né? E que não são melhores que os salesianos, não são melhores que os franciscanos, é apenas uma linha de espiritualidade, que as pessoas se identificam ou não se identificam. O padre que não segue a renovação carismática, né, que não bebe da renovação carismática, não é menos padre do que nós que somos e que bebemos dessa graça da renovação carismática. Então, nós precisamos ser, e todos nós devemos ser, né, padres tradicionais, né, que seguem a tradição da igreja, entendendo nesse sentido. E todos os padres são carismáticos, sim, porque possuem dons, possuem carismas. Agora, existem os padres que bebem da espiritualidade, aí sim, né, da renovação carismática. Então, não sei se deu para entender, né, mas eu acho que ficou claro assim. Todos, sim, somos tradicionais, bebemos e precisamos nos aprofundar a respeito da tradição da igreja. E o que difere é a espiritualidade, a renovação carismática católica,
outro que segue mais a linha da linha focolare, dos salesianos, dos franciscanos. Então, são espiritualidades e o padre carismático bebe dessa renovação carismática, dessa espiritualidade. Obrigado, Padre Márcio. E o diocesano e religioso, qual que é a diferença, Padre Reinaldo? Nós sabemos que os padres religiosos e diocesanos, cada um possui o carisma próprio. O carisma próprio do religioso é quando ele é chamado por um carisma especial, particular, que é uma congregação, ou um instituto de vida consagrada ou religiosa, no sentido, um exemplo aqui que o Padre Márcio já deu. Salesiano, ele é religioso e é chamado a cumprir os 3 votos: castidade, pobreza e obediência, porque faz uma consagração particular. Teve um fundador, como Dom Bosco, reuniu esses padres chamados a essa dimensão de viver aquilo que é próprio do carisma de Dom Bosco, os salesianos. O nosso fundador aqui, Monsenhor Jonas, também era salesiano. Diocesano. O diocesano possui o carisma próprio, mas de viver uma vida, não vou dizer assim secular, mas viver no meio do povo. Numa igreja particular. Em uma igreja particular, ele precisa obedecer ao bispo, como também os religiosos precisam obedecer. Vive a castidade e precisa viver o voto de castidade, porém, a pobreza, ele é chamado a assumir, mas não faz voto, não assume voto. Mas o diocesano, ele é chamado a viver a pobreza na dimensão do diocesano. De repente você fala assim, mas o diocesano tem carro. Ele pode ter carro. Por quê? Porque ele não faz um voto de pobreza, mas precisa viver o quê? Aquilo que o nosso Papa já está dizendo, viver na simplicidade, naquilo que é pobreza do próprio Evangelho que propõe. E tem essa dimensão, aqueles que não assumem o carisma particular, dentro de uma congregação, e aqueles que não assumem, que são os diocesanos. Obrigado. Creio que ficou muito claro, né, Aline? Para você ficou claro? Ficou super claro. Claríssimo. Uma pessoa que pede para não ser identificada nos escreveu: no retiro para os padres neste ano, Papa Francisco enfatizou que os padres são chamados a ser como Jesus e amar sem limites. Algo que o entristece, por exemplo, é quando vê um padre se recusar a dar o batismo a uma criança porque ela é filha de mãe solteira ou de um pai de segunda união. É certo, portanto, entender que o Papa está querendo direcionar os padres para o que interessa e não para as burocracias paroquiais? Com um pouco comprido. Sim, mas entenderam? Sim. Sim. É essa situação que o Papa, né, chegou para ele, que ele chegou a mencionar, na verdade ela não é nova, né? Nós sabemos, e antes do Papa Francisco já poderia batizar crianças que eram filhos de mãe solteira ou pessoas que estavam em segunda união. É claro, o Papa chegou aos ouvidos do Papa, chegou para ele essa situação, então ele só quis reforçar aquilo que a Igreja, e é claro, né, citando isso, alguns padres realmente chegaram a recusar e fazer isso. Então o Papa quis deixar mais claro que não é para ser assim. Realmente ele quer desburocratizar essas realidades, né? Principalmente, sobretudo, o batismo. Né? Qual é a culpa que a criança tem, né? De ter nascido de uma mãe solteira ou de ter um pai, de ter uma mãe, né, que estão ali numa segunda união? Não tem culpa nenhuma, realmente. Então, com certeza, o Papa Francisco quer dizer isso para nós, sacerdotes. Olha, não vamos burocratizar as coisas. Vamos facilitar, claro, dentro daquilo que o direito diz, dentro daquilo que é a regra, mas é possível ser, sim, maleável e acolher essas crianças, sem dúvida alguma. Não é ir contra a lei que não é nossa, a lei que foi o próprio Deus que deu para nós, como padres, como homens de igreja, mas estar também facilitando a via, não a meta, mas facilitando a via para que a pessoa chegue à meta. Então, aí está a realidade. Meus irmãos, de 21 a 23 de agosto, a comunidade Canção Nova preparou o acampamento no combate da oração. Esse acampamento que já é muito conhecido
onde nos leva a uma verdadeira experiência de oração, para que também nós possamos, na oração, nos colocar nos combates, porque, como o próprio São Paulo diz, nós não combatemos contra seres visíveis e físicos. O nosso combate é no mundo espiritual. Por isso, precisamos combater na oração. E nos dias 21, 22, 23 de agosto, a Canção Nova preparou esse acampamento para você, com as presenças do Padre Roger Luiz, Padre Edmilson Lopes, Padre Bruno Costa, Padre Fábio Camargos, Jimmy e toda a comunidade Canção Nova. E neste acampamento terá o show do lançamento do CD Jesus, Nome sobre todo nome, da nossa querida Ana Lúcia, da comunidade Canção Nova. Mais informações, 12 3186 2600. Acampamento no combate da oração. Nós voltamos daqui a pouco, sacerdócio hoje, à luz do Papa Francisco.